Saudação a você que nos acompanha para mais um vídeo aqui do canal Liturgicamente Falando. Meu nome é Pedro Henrique, seminarista da Arquidiocese de Natal. Então, dando prosseguimento aos vídeos sobre as partes da Santa Missa, no vídeo de hoje nós iremos continuar o vídeo passado sobre a liturgia da palavra na Santa Missa Católica. Então fique conosco para acompanhar mais um pouco, para aprofundar mais o seu conhecimento sobre esse rito tão específico e tão bonito e rico da nossa Igreja. No vídeo passado, nós perpassamos a liturgia da palavra até a segunda leitura, incluindo também a sequência que acontece em algumas ocasiões na Santa Missa. No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouco mais sobre os ritos que se seguem, ou seja, o próximo rito, nós que somos católicos conhecemos, é o rito da aclamação ao Evangelho. O rito da aclamação ao Evangelho é o rito que nos introduz para ouvirmos a palavra de Deus que será proclamada no Evangelho. É claro, ela mesmo estando junto do Evangelho, ela tem uma riqueza em si próprio, ela tem o seu valor e a sua significação. Não é simplesmente um momento que nós vamos cantar uma música que tem a ver com palavra, que tem a ver com aclamação, mas não, ela segue uma lógica própria e é isso que nós vamos entender agora. A aclamação ao Evangelho, muitas vezes nós associamos sempre à música, mas não, ela também pode ser recitada. Então você que estiver em alguma comunidade que não tem grupo de canto, não precisa se angustiar. Tanto pode ser rezada, recitada, como pode ser cantada, dependendo da circunstância do local e do dia. A dinâmica da aclamação ao Evangelho acontece da seguinte maneira: exceto no tempo quaresmal, ela sempre começa com os aleluias. Então, fora do tempo quaresmal, sempre vai começar com aleluia e seguido de um versículo bíblico que introduz, que está ligado ao Evangelho que vai ser proclamado. Então, como eu falei anteriormente, não é simplesmente uma música temática sobre aclamar, sobre falar de palavra, não. Ela segue uma lógica, uma estrutura litúrgica. Então, liturgicamente falando, a aclamação ao Evangelho, tirando no tempo quaresmal, os aleluias, seguidos de um versículo bíblico. Então isso pode ser musicado como os músicos bem quiserem. Já no tempo quaresmal, tirando esses aleluias, fica só o versículo bíblico. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um ponto da questão da aclamação ao Evangelho, que é uma lenda que se formou para nós que servimos ao altar, ou seja, seminaristas, diáconos, até padres, coroinhas, ministros ordinários da Sagrada Comunhão, que é a seguinte lenda, que é só ficar de pé quando o sacerdote fica de pé. Isso não acontece na aclamação ao Evangelho, muito pelo contrário, como nos instrui o cerimonial dos bispos. No parágrafo de número 140, nós podemos ler o seguinte: começado o aleluia, todos se levantam, exceto o bispo. O cerimonial dos bispos ele se refere à liturgia episcopal, essencialmente, mas nós também podemos extrair daí o que se proceder nas liturgias com o presbítero, com o sacerdote, com o padre presidindo. Então, o que o cerimonial diz efetivamente? Quando começa o canto da aclamação ao Evangelho, todos ficam de pé, mesmo que o presidente esteja sentado. Então, coroinhas, ministros, seminaristas devem levantar assim que começa o canto e não esperar o presidente da celebração. E quando for um concelebrante, quando for um presidente da celebração sacerdote e tiver outro sacerdote concelebrando, ele fica esperando o presidente da celebração levantar? De maneira alguma. Mesmo quando está o bispo com todo o seu presbitério, o presbitério, no caso os sacerdotes, devem se levantar assim que começa o canto do Evangelho e não ficar esperando o bispo, até porque em missas solenes ele vai depor o incenso e tem toda essa situação. Então cai por terra aí essa normativa, quase que uma lenda litúrgica que se formou com relação a ficar de pé só quando o presidente da celebração fica de pé, cai por terra e nós vamos seguir de verdade o que a liturgia católica prescreve, que é ficar de pé assim que começa o canto. Seguindo na liturgia católica da Santa Missa, nós nos deparamos com o próprio Evangelho, com a proclamação do Evangelho. Primeira coisa que temos que entender é que ele é proclamado de uma forma diferente das outras leituras, de uma maneira mais solene, porque são as palavras e a vida do próprio Cristo. O próprio Cristo que se fez palavra e vai nos comunicar. O Evangelho ele deve ser proclamado por um ministro ordenado, ou seja, um diácono, um padre ou um bispo, nunca um leigo, e deve ser feito do ambão. Os evangelhos, a proclamação do evangelho, a escolha dos evangelhos também seguem uma lógica litúrgica ou normativa, que é dividida nos ciclos litúrgicos do ano A, ano B e ano C, com os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. João fica reservado para momentos mais específicos da igreja, como festas e solenidades. Um outro momento muito significativo que às vezes nós não entendemos direito durante a proclamação do Evangelho é quando o sacerdote, o diácono, o bispo, enfim, ele vai proclamar o Evangelho e ele diz: proclamação do Evangelho segundo tal evangelista. E nós fazemos 3 cruzes, uma na fronte, uma nos lábios e uma no peito.
Só que às vezes nós associamos essas cruzes àquela oração que nós fazemos quando nós vamos nos deitar, quando nós vamos nos levantar ou rezar o texto, que é pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Mas essa oração, esse símbolo litúrgico não quer dizer isso. Esse símbolo litúrgico, na verdade, quer dizer o seguinte, que o Santo Evangelho esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração. Seguindo o itinerário litúrgico, nós nos deparamos com a homilia, que é aquele momento que o sacerdote vai falar ao povo, à sua assembleia, e ele tem como objetivo nutrir a vida cristã através da reflexão da palavra de Deus. Liturgicamente falando, a homilia ela é proclamada, ela é proferida por um sacerdote, ou seja, padre ou bispo, às vezes por um diácono, mas nunca, de maneira alguma, por um leigo. Liturgicamente falando, esse momento da homilia é reservado ao sacerdote e aos diáconos, muitas vezes, porque eles estão ligados intimamente ao bispo no depósito da fé. Então, cabe a ele a autoridade de ensinar e instruir na liturgia, mas isso não exclui que os leigos possam fazer reflexões de outros momentos fora da liturgia, como, por exemplo, num grupo de oração e etc. Nós também temos que ter um senso de boa vontade, um bom senso na nossa cabeça. E a liturgia, ela sempre traz isso, traz o bom senso, um ponto de equilíbrio. Então a homilia ela não pode ser muito curta, de forma que os fiéis, a serem alimentados pela homilia, fiquem passando fome, mas também não pode ser muito longa. De fato, uma homilia muito longa acaba deixando os fiéis com seu intelecto cansado e eles não prestam atenção no centro da missa, que é a Eucaristia, que nós vamos falar mais tarde. O sacerdote tem como vocação instruir o povo, então esse é o seu dever. Entendendo isso, fica claro o porquê da homilia ser obrigada aos domingos e em dias mais expressivos, que o povo acorra mais à igreja. A igreja, nas suas normativas, diz que a homilia ela pode ser facultativa, ou seja, o sacerdote ele pode deixar de fazer a homilia, em especial no tempo comum, mas existem tempos fortes na igreja, como é o tempo da Páscoa, o tempo da Quaresma, o tempo do Advento, que trazem a necessidade dessa reflexão mesmo nos dias da semana. Uma coisa que tem que se ignorando muito na liturgia católica é de que o silêncio ele também é litúrgico. Pensando nisso, a Igreja prescreve a possibilidade de, após a homilia, guardarmos um momento de silêncio, para que tanto o presidente da celebração como toda a Assembleia Litúrgica possa interiorizar o que foi proclamado nas leituras e refletido na homilia. Após termos ouvido e refletido sobre a Palavra de Deus, vem o momento que nós vamos professar a nossa fé, a fé que a Igreja nos ensina. Então é nesse momento que o povo vai responder a palavra de Deus. É nesse momento que ele vai dizer, sim, é verdade, eu creio nisso, eu creio nos evangelhos, eu creio no que a igreja me ensina. E é o momento que ele vai expor essa crença publicamente diante da Assembleia e dos demais. Eu creio em Deus, eu creio na igreja, eu creio no Espírito Santo. Há duas fórmulas litúrgicas para o credo. O credo apostólico, que é aquele credo mais curto, e o credo mais longo, que é o credo niceno-constantinopolitano, fruto de 2 concílios da igreja. Há sempre o costume em nossas paróquias de rezarmos o credo, mas a igreja também traz a possibilidade de cantá-lo, então ele pode ser musicado também, contanto que seja observada a fidelidade na sua letra. Não é uma versão, mas é sim musicar o que já existe, o que a igreja nos passa, porque ela é a mãe, ela é a mestra e não cabe a nós fazermos essa modificação. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é um gesto muito bonito previsto pela igreja no Cerimonial dos Bispos, no número 143, que é a inclinação no credo quando se refere à encarnação do Verbo, nos dias, em qualquer dia que se reza o credo e especialmente na festa da Anunciação e do Natal do Senhor, uma genuflexão. Muitas vezes as pessoas associam isso a uma remanescência do rito extraordinário, porque no rito extraordinário existia também essa regra. Mas não, fazer isso não é só recomendado na igreja, como é prescrito, como diz o próprio cerimonial no seguinte: as palavras "e se encarnou", todos se inclinam, genufletam, porém, no Natal e na Anunciação do Senhor. Posso ainda ressaltar que o credo, essa profissão pública católica, profissão de fé pública, ele é prescrito nos domingos, sempre, em algumas solenidades e festas durante o ano. Passamos agora para o rito da oração universal, também conhecida como oração dos fiéis ou preces da Assembleia, que é o momento de transição entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. É nesse momento que o povo de Deus se reúne em uma só voz para pedir e elevar a Deus por suas necessidades. Como tudo na igreja, você deve ter percebido já desde o começo desse vídeo, tudo na igreja existe uma fórmula. Então a fórmula das preces normalmente segue o seguinte: orações pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer dificuldade e pela comunidade local. Em algumas missas específicas, pode-se acrescentar outras preces também temáticas, como, por exemplo, missa de Ezequias, ordenações sacerdotais, festas de padroeiros e etc.
Como as preces da Assembleia fazem parte da liturgia da palavra, ela deve ser proferida do ambão, enquanto o sacerdote motiva, faz a munição da oração e a conclusão da cadeira presidencial. Um outro costume que acontece muito na nossa igreja é de substituir as preces da Assembleia pela ladainha. Vejam bem, as preces da Assembleia são direcionadas a Deus. Já a ladainha é direcionada à intercessão de um santo. O que nós podemos fazer? Nós podemos citar aquela festa celebrada de um santo nas preces, como por exemplo, pela intercessão da Virgem Maria, ouvindo o Senhor. É diferente de dizer, Nossa Senhora, rogai por nós, né? Tem um sentido mais amplo e você acaba na ladainha excluindo toda aquela sequência que eu falei de oração pela igreja, oração pelos poderes públicos, aquela sequência litúrgica. Então, de maneira alguma, nós devemos fazer isso, nós devemos seguir o que a igreja fala e a ladainha, muito rica, muito importante, muito piedosa, fica para outro momento fora da liturgia da missa. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui nesse momento da liturgia da palavra. Nos próximos vídeos nós vamos continuar com a liturgia da Santa Missa e desde já, você que não é inscrito, por favor, se inscreva aí, ative o sininho de notificações para ficar por dentro sempre de nossas novidades. Outra coisa, comente aqui embaixo se você está gostando, o que você está achando do canal Liturgicamente Falando, para que a gente possa ter essa interação entre nós que estamos aqui desse lado e vocês que estão aí assistindo a nós. E nós temos também uma novidade, nós estamos no Instagram, então siga lá a gente no Instagram também, @liturgicamente falando, para a gente ter essa interação, para você acompanhar as pequenas formações litúrgicas, né, lá com as postagens, nos status e tudo mais. E toda sexta-feira nós iremos colocar uma caixinha de perguntas para você fazer qualquer pergunta litúrgica, qualquer dúvida litúrgica, para a gente ter essa interação e responder tanto nos status como naqueles vídeos mais curtos que vão ser postados tanto no Instagram como aqui aleatoriamente, sem um dia fixo. Enfim, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo Liturgicamente Falando. Tchau, tchau! Saudação a você que nos acompanha para mais um canal aqui do Liturgicamente Falando. Mais um canal? Mais um canal? Disse mais um canal? Ok. Com a grande participação do povo, com a participação do povo, ficou estranho, né? De novo. Após o momento Após o momento de quê? Ainda na luta. Não, é o de ontem. Deu errado. Graças a Deus. Agora eu digo tchau? Tchau.